Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, Memória Alvinegra tá no ar e aqui, Botafogo sempre joga em casa, mais um vídeo por aqui agora para falar sobre esse empate do Botafogo em 0 a 0 com o Atlético Mineiro. É apenas uma conversa aqui, logicamente que eu vou falar do que aconteceu no jogo, né, do que eu vi do jogo. Quero saber também já o seu comentário sobre o que você viu do jogo, mas é mais uma conversa para que a gente não caia em contos do vigário por aí. Tá? E eu sei que tem muita gente já soltando historinhas aí pelas mesas redondas, Brasil afora. Já quero dizer pra vocês que eu não assisti nenhuma, tá? Porque eu fico na minha dieta detox, né? Quando o Botafogo não consegue o resultado, eu prefiro não assistir nada pra não ser muito viciado ou teleguiado a pensar alguma coisa, né? É uma dica que eu dou pra todo mundo, tá? É isso aí. Bom, deixa o like, comenta, compartilha. Roda a vinheta, já eu tô de volta para falar com vocês sobre Botafogo 0, Atlético Mineiro 0 e muito trabalho a ser feito. Primeiro de tudo, pessoal, começar a dizer aqui para vocês que o Atlético Mineiro deu uma aula ao Botafogo e isso pode ter sido um tiro que saiu pela culatra. Espero que realmente seja e vai ser, se Deus quiser. Mas a aula que o Atlético Mineiro nos deu ontem foi uma aula de o que eles vão fazer na final da Libertadores no dia 30, em Buenos Aires. Tá? E olha que coincidência, né? Quis o destino que o jogo fosse também disputado, por ser fora de casa, que o jogo também fosse disputado com as paletas de cores oficiais da final da Libertadores. O Atlético com o seu tradicional preto e branco e o Botafogo com o seu também tradicional, totalmente branco. Né? Por mais que o tradicional do Botafogo seja o alvinegro também, mas o uniforme branco também é muito tradicional na história do Botafogo. Tá? Mas eles deram uma aula, e eu acho que essa aula foi muito válida, porque eu tenho certeza que o Botafogo não vai cair em certas armadilhas que o Botafogo caiu no jogo de ontem contra o Atlético Mineiro. O Barbosa, vou falar de trás para frente. Barbosa, ele estava muito pilhado o jogo inteiro, ele estava completamente oposto do Bastos. O Bastos jogou tranquilo o jogo inteiro, né? Jogou com a cabeça no lugar o tempo inteiro. Europeu. O Bastos é angolano, mas ele jogou muito tempo na Europa, então europeu. Não vai cair na pilha de um Daverson, por exemplo, como em alguns momentos o Barbosa caiu, tá? O John, já que eu falei que ia começar falando de trás, o John, ele basicamente não trabalhou, tá? Com a camisa do Botafogo ontem. Tá? Não achei o John tão necessário na partida. Trabalhou muito mais com os pés do que o Atlético Mineiro fez ele trabalhar com as mãos. Tá? Falando dos laterais, o Alex Telles não esteve bem na esquerda. Na direita, o Vitinho estava bem defensivamente e estava também cumprindo uma boa função ofensiva no que era necessário. Tá? Fez uma boa dupla ali com o Luiz Henrique, enquanto o Luiz Henrique teve perna, teve fôlego. Né? No segundo tempo ele foi mal, como todo time. Já vou chegar no segundo tempo. Tá? No meio de campo, a gente teve o Marlon Freitas um pouco abaixo na questão da finalização, mas estava bem no meio de campo tentando achar os passes, estava negociando bem as jogadas, ele estava fazendo uma dupla função no jogo praticamente, porque o Eduardo era uma figura nula, então em alguns momentos eu via o Marlon Freitas fazendo a função do Eduardo, porque o Eduardo estava perdido, o Eduardo estava em Nárnia, ele estava em qualquer lugar, menos no Horto, menos no Estádio da Independência, jogando com a camisa do Botafogo. O Gregory, defensivamente muito bem de novo, é uma constante, o Gregory bem defensivamente no meio de campo do Botafogo. E no nosso trio mais ofensivo, já citei o Eduardo, não vou falar dele de novo, vocês já sabem, peso morto na minha opinião. Aí tivemos o Almada e o Luiz Henrique. O Luiz Henrique errou tudo que tentou, mas enquanto teve perna, não se abdicou do jogo, tentou fazer alguma coisa, mais negociou jogadas do que tentou finalizar, e isso me deixou um pouco revoltado, porque ele tem uma boa finalização, mas ele não finalizava.
E o Almada do outro lado tentava essa finalização. O Almada, para mim, ele foi ali o melhor jogador em campo, na minha opinião. Foi quem mais tentou alguma coisa, tá? Tentando puxar pelo meio. Ele sentiu falta do Savarino. Savarino estava nas tribunas do Estádio Independência e ele com certeza sentiu falta do Savarino, porque em vários momentos ele tentou negociar jogadas com o Eduardo e o Eduardo parecia um deserto, né? Apenas o barulho da cigarra passando nesse deserto. Deserto de ideia, deserto de futebol, deserto de tudo. E o Tiquinho enfiado no meio dos zagueiros tentando alguma coisa. O Botafogo começou a jogar muita bola na área e o Tiquinho tentava participar dessas ações em bola aérea do Botafogo, tá? Mas mesmo assim eu ainda acho que foi muito abaixo. Eu perdi a esperança, sinceramente, tomara que eu me surpreenda, tomara que todos nós nos surpreendamos com isso, mas eu perdi a esperança de repente ver um Eduardo e um Tiquinho com total sinergia de novo. Tomara que isso aconteça na final da Libertadores, ou em alguns momentos do Campeonato Brasileiro, mas principalmente na final da Libertadores, né? Quando for solicitado, se for solicitado. Mas fica difícil você imaginar uma renovação do Eduardo para o ano de 2025. A gente sabe que o Eduardo, de repente, quer ficar, mas fica difícil imaginar o Eduardo renovando com o Botafogo pelo fato de como ele voltou a jogar, né? O Tiquinho, eu confesso que eu ainda renovaria. Eu acho que o Tiquinho é um bom reserva, sim. E em dado momento, se o jogo pedir, consegue fazer aquela dupla com o Igor Jesus. Uma dupla, assim, o Igor Jesus mais enfiado na área e o Tiquinho Soares um pouco mais atrás, negociando jogadas com o meio de campo, segurando bola, né? Então, o Tiquinho, sinceramente, eu, Leozão, ainda acredito que de repente pode ter uma renovação. O Eduardo, não dá, eu não consigo imaginar. Não consigo de fato, tá? No segundo tempo, todo o time do Botafogo foi mal. O Atlético Mineiro fez um ferrolho defensivamente, não é a primeira vez que um adversário faz isso. O primeiro adversário que fez isso foi o Atlético Paranaense, lá no primeiro turno, com um gol do Bastos no último minuto, o Botafogo empatou em 1-1, tá? Mas o Atlético Mineiro colocou uma linha de 5 zagueiros, né? 5 zagueiros, assim, forma de falar, tá? Teve ala também. Mas colocou ali 5 zagueiros na linha de defesa e protegendo essa linha de 5 zagueiros, 4 meio-campistas sem nenhuma obrigação de saída, tá? E o Daverson sozinho, flutuando pelo meio de campo, esperando uma estocada, esperando uma bola em velocidade para sair cara a cara com o John. Só que o Botafogo, defensivamente, ele é muito bem organizado para não deixar isso acontecer. Então o jogo foi meio que chato nesse sentido, porque a gente sabia que o Atlético ia abdicar do jogo e que o Botafogo não deixaria o Atlético avançar com tanta tranquilidade assim para executar um ataque, tá? Mas o Atlético dava o meio pro Botafogo, dava o funil pro Botafogo, e o Botafogo toda hora tentando acelerar, e não era jogo para acelerar, tá? Era jogo para você fazer isso aqui, tá? Era simplesmente você afunilar, que era o que o Almada estava tentando fazer enquanto ele teve perna, tá? O Almada, como ele não conseguia negociar jogadas com o Eduardo, o que ele fazia? Ele pedia a aproximação de alguém. Normalmente, essa aproximação era do Tiquinho. Então ele pedia a aproximação do Tiquinho, ele pedia a aproximação do Alex Telles, porque ele não tinha a aproximação do Eduardo. E quando ele não conseguia essas aproximações com o Tiquinho, ou com o Alex Telles, e depois com o Cuiabano, para conseguir uma jogada pela linha de fundo, e tentar cruzar uma bola, o Almada tentava o chute. Era quem mais estava tentando alguma coisa. Então o Eduardo ontem, no jogo todo, o Eduardo talvez tenha sido o responsável pelo Botafogo não ter tido sucesso na hora de atacar uma bola. Talvez, se a gente tivesse tido Savarino do lado do Almada, a gente poderia ter aquele 1-2. E aí, a tabela entre eles seria o nosso sucesso para conseguir o resultado contra o Atlético Mineiro. Não conseguimos porque tínhamos o Eduardo solitário. Aliás, solitário não, usei a palavra errada. Tínhamos o Eduardo sonolento, tá? Como tem sido nesses últimos tempos.
tá? E aí no segundo tempo, depois de uma partida muito ruim, a gente esperava um segundo tempo melhor, porque tínhamos um a mais. O Botafogo jogou melhor no 11 contra 11 do que no 11 contra 10, tá? Acabamos saindo no prejuízo, porque no final do jogo teve aquela confusão. É incrível, toda vez que tem jogo do Atlético Mineiro tem uma confusão. Eu nunca vi um time para arrumar tanta confusão, não importa qual lugar seja, né? Mas o Botafogo não podia ter caído na pilha que caiu e ter aceitado aquela confusão. Eu sei que é difícil, eu sei que o vestiário, eu sei que o caminho para o vestiário é um caminho só, eu sei que o encontro seria inevitável, mas assim, vai todo mundo pro vestiário, todo mundo pro vestiário. Só vai pro vestiário, dane-se. Vão querer invadir o vestiário? Se invadir, erro deles. Aí é caso de polícia. Mas não, eles quiseram, acabou virando uma briga de gangues. Segurança contra segurança. Não vou eximir o Botafogo de culpa, não. Seguranças do Botafogo, que deveriam ser os caras para, olha, entra todo mundo, foram pro confronto. Virou uma briga da rua de baixo contra a rua de cima. Absurdo, absurdo. Mas o Atlético Mineiro, pelo menos isso teve de bom. Mostrou pro Botafogo como eles vão fazer, qual será o expediente deles na final da Libertadores no dia 30. E por que eu acho que o tiro pode ter saído pela culatra? Porque existe um time do Botafogo que joga em marcha lenta, que foi o de ontem, e existe um Botafogo que joga com total aceleração, que é o Botafogo da Libertadores. O Botafogo da Libertadores joga em total aceleração. Pode ter sido um tiro que saiu pela culatra, porque os erros que o Botafogo cometeu no jogo de ontem contra o Atlético Mineiro não vai cometer na final contra esse mesmo Atlético Mineiro, jogando em Buenos Aires pela glória eterna. Eu acho que o Botafogo tem plenas condições ainda de vencer o Atlético Mineiro. É aquilo, independente do resultado do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, não muda o que nós fizemos até aqui na Libertadores. O Botafogo da Libertadores é o Botafogo do Brasileiro jogando a 120 por hora. Tá? Então é basicamente isso. Tivemos alguns ensinamentos, erros que não podem ser cometidos. A próxima partida é contra o Vitória. A gente vai jogar sem o Luiz Henrique, que foi expulso após o fim do jogo, e sem o Barbosa, que caiu na pilha e foi expulso. Mas todos eles vão voltar com fôlego renovado para a partida contra o Palmeiras na terça-feira. Ou seja, o Botafogo joga no sábado e depois na terça-feira contra a equipe do Palmeiras. Tá? Vamos ver como é que vai ficar tudo. O Botafogo ainda é líder do Campeonato Brasileiro. Tenho certeza que a gente vai continuar nessa mesma toada, mas trabalhos precisam ser feitos. O Botafogo precisa fugir dos ferrolhos adversários. O Palmeiras também vai fazer o ferrolho dele, mas precisa sair um pouco mais pro jogo. Não quer dizer que eles não vão jogar por uma bola, tá? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Foi mais uma conversa. Claro que eu trouxe as minhas opiniões também. Comentem aqui embaixo qual a sua opinião sobre o jogo, como é que tá o seu nível de ansiedade para a final da Libertadores. Vídeo feito, vídeo entregue. Aliás, ainda não. Só um adendo aqui para vocês. Como é ruim o Luiz Flávio de Oliveira. E com certeza, como as emissoras de TV compram essas ideias, o Luiz Flávio, quando se aposentar, vai ser o especialista de arbitragem de alguma emissora de TV. Aguardem. Vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui. Não acabou ainda. Vamos ao Botafogo.